Mas que diabos é Rita, cara? E aí, seus curiosos, suave com vocês? Eu sou o Henry e sejam bem-vindos ao episódio de número 8 da nossa série de Deck Tech. Bora! Mas Henry, como que vai funcionar o Deck Tech? Bom, vamos lá. Primeira parte, o mais clássico, a maior dica que eu dou pra vocês, que é leiam. Leiam as cartas de verdade. Então a gente começa lendo o comandante, seguido de um briefing que nada mais é do que o texto que a gente utiliza para eles nos mesões. A partir disso, eu separo o deck que a gente vai mostrar nas sessões, igual eu faço na ideia do deck building, eu monto da mesma forma, e a gente começa a detalhar sessão por sessão, mostrando aí sim todas as cartas que tem no deck. Então a gente vai passar pelas 100 cartas, comigo explicando ali mais ou menos a ideia do porquê. A partir daí, eu faço uma finalização explicando qual é a sensação de pilotar esse deck, para também tentar ali entender qual tipo de jogador eu acho que esse deck iria fazer mais sentido. E a gente encerra comigo pontuando alguma cena ou algum momento que esse deck teve em algum de nossos mesões. Tudo bem? Fechou? Então bora! No Deck Tech de hoje, famoso deck do nosso amigo Victor, de Victor. Bora! Eu não sou mais o Vitor. Vitor era meu nome de nerd, pai. Agora eu sou o Vitor. Ah, é? Então nós temos o Victor Valgavoth Seneschal. 3 manas, uma incolor e Orzhov. Uma criatura do tipo Mano Warlock 3/3. Ele tem a habilidade Eerie. Sempre que o encantamento que eu controlo entrar, ou sempre que eu dar unlock numa room, né, numa sala, eu dou Surveil 2, se essa é a primeira vez que essa habilidade está resolvendo. Se for a segunda vez, cada oponente descarta uma carta. Se for a terceira vez, eu reanimo qualquer criatura de algum grave para o campo. Então a ideia do deck é eu começar a stormar encantamento, de preferência 3 por turno, né? Isso vai fazer com que, além de eu dar Surveil, o que me ajuda a arrumar minha mão, faz com que eu controle a mesa fazendo meus oponentes descartarem e de quebra ainda reanimo aí criaturas pro campo para mim. Bom, então esse é um Orzhov Reanimator que busca gerar muito valor na mesa com encantamentos, abusando de efeitos de constelação junto aos efeitos do Victor. O deck busca ganhar por dano de combate após controlar a mesa e a mão dos seus oponentes com seus efeitos. O deck está no power level ali 6 de 10, está numa média, vai gerar ali entre 22 e 30 reais, um deck super barato, né? Na Liga Magic, tendo a carta mais cara, uma Sevinne's Reclamation. Então para esse deck a gente tem algumas sessões. Mais uma vez, esse é um deck relativamente antigo aqui nosso, então ele não segue as sessões padrões do que eu faço agora para os deck buildings e os novos decks do canal, né? Mas a gente vai ter ainda assim a sessão de lands, clássico, sessão de ramp, sessão de draw. Aí a gente tem a sessão de Reanimator, que é basicamente as criaturas que eu quero reanimar, porque por mais que eu possa reanimar de qualquer outro grave, eu também posso, principalmente com o Surveil, né, reanimar as criaturas do meu deck. Eu tenho as spells que não são encantamentos, então vão ser uns não encantamentos spell, a sessão. Aí eu tenho os encantamentos, que daí tem o deck ao todo, se eu não me engano, são 40, então, enfim, o deck é a partir disso. E daí eu tenho as salas pra gente fechar, que é encantamento, mas como sala é um pouquinho mais específico, né, separei uma sessão própria para elas. Então, iniciando a nossa primeira sessão, sessão das lands, aqui a gente vai separar no clássico básica, correção e utilitária. Como land básica a gente tem 11 pântanos e 11 planícies, bem clássico. O deck ele é bem meio a meio nesse sentido de land, mas então aqui é bem fácil de fazer. Em relação à correção, é um deck super barato também, então a gente tem aí as que a gente tinha basicamente, né? Então eu tenho Command Tower, Neglected Manor, Scored Barrens e Tainted Field, né? Então assim, óbvio que aqui poderia adicionar mais, é um deck antigo, a gente provavelmente daqui a pouco deve atualizar ele aí, né, com as outras. Em questão de land utilitária, que a gente tem bastante, eu tenho Blighted Fen, Conduit Pylons, Hidden Grotto, aí eu tenho Involving Wilds e Terramorph Expanse, tenho Forbidden Watchtower, The Fair Basilica, aí eu tenho 3 MDFC, né? Eu tenho a Black Bloom Rogue, que é uma Black Bloom Bog, tenho o Pelakka Predation, que é o Pelakka Caverns, e tenho a Glasswing Grace, que é a Age Graced Chapel.
né? Mais uma vez, esse é um deck relativamente antigo, né? Então, bastante coisa assim de como a gente hoje trata as listas e trata a forma de montar o deck mudou. Então esse deck ele tá talvez aí numa ideia de renovação mais pra frente, mas é um favorito aqui nosso, é o primeiro deck do Victor, é um deck de Victor, que é o flavor que precisava, mas é basicamente como que a gente tinha ali na época. Segunda sessão, a sessão dos Ramps, né? A gente tem poucos relativamente para esse deck. É um deck que ele quer rapidamente colocar o comandante. O comandante custa 3, então assim, o deck ele é infestado de encantamentos super baratos. Então ele não é um deck que exige muita mana lá. Mas a gente ainda tem os clássicos aí em pedra. Então a gente tem Arcane Signet, Charcoal Diamond, Marble Diamond, Mindstone e Prismatic Lens. O deck ele não tem Sol Ring, e daí talvez aqui seja quase uma heresia, né? Porque obviamente Sol Ring vai ser forte em 95% dos decks desse formato. Mas primeiramente foi por causa de budget, sendo bem sincero. É um deck que ele é um budget extremamente baixo, né? E querendo ou não, ficou um flavor aí para esse deck em relação a isso, pelo que ele performa. Então tem isso, faz com que a gente não tenha colocado Sol Ring ainda, né? Mas com certeza aí Sol Ring não seria ruim, né, para esse deck, e é uma das coisas que a gente deve adicionar mais para frente. Próxima sessão, sessão de draw. Aqui a gente tem bastante draw no sentido de clássico do preto, então eu pago vida e compro, né, bem de boa mesmo. A gente começa com Blood Pact, Darksight, Foreboding Fruits, Gruesome Realization, que também é uma global ali, é uma carta que a gente gosta bastante. Tem Pointed Discussion, Succumb the Temptation, então de novo bastante desses efeitos de paga vida e da draw. E daí eu tenho como talvez os mais fortes do deck Maze Enchantress, é um deck com 40 encantamentos, né? E tem o Ashox Reaper, que é parecido relativamente, né? Mas são cartas que aí me dão, exponenciam o draw no deck, né? Seguindo aqui na seção do Reanimator, então é as criaturas que eu tenho, que eu quero reanimar. Lembrando também, as criaturas às vezes eu posso castar da mão. Tem criaturas aqui, a gente inicia com custo 5, então custo 5 ainda não é tão inviável de castar da mão. Mas, mais uma vez, é um deck budget. Ele normalmente vai querer, depois de um tempo, reanimar a coisa dos outros, se o deck dos outros é um pouco melhor em relação a esse, né? Mas a gente tem alguns aqui sim que faz sentido. Então a gente começa com Corpse Connoisseur, que é um semi-tutor para Grave, né? Eu tenho Doomwake Giant, muito forte para esse deck de Stormar encantamento. Tenho Gravebreaker Lamia, mais uma vez, né? Um tutor para Grave. Tenho Tough Trender Lamia, muito forte em relação a control para esse deck. Todos nesses efeitos de constelação, né, quando um encantamento entra em campo. Tem o Angel of Ruins. Esse aqui é muito bom, porque além de ser uma removal, é fácil de eu descartar ele pelo Plane Cycling, então acaba sendo uma carta boa pro deck. Tem o Elder Brain, que foi uma carta, um pouco de pet card, assim, que o Victor quis nesse deck. Querendo ou não, é uma carta que gera bastante valor, mas é muito mais pelo flavor aí que ele gosta do personagem, né? E é uma carta barata e entra para esse tipo de deck. Tem o Hollowed Marauder, que dependendo aí, ele consegue ser castado por bem barato. Eu pus aqui porque é uma criatura de custo alto. E é basicamente um draw, né? Ele é uma carta relativamente boa para eu dar draw nesse budget. Tem o Silent Sentinel, muito forte para esse deck, né? Deck de encantamento. E tem o Scion of Darkness. E daí aqui também, mais uma vez, ele tem Cycling, então é fácil de eu descartar ele. E é uma criatura forte pelo preço dela, é uma criatura bem barata mesmo. Então, muitas das coisas do deck, aqui eu poderia pôr qualquer bicho, né? Porque é Reanimator e, enfim, tem bichos, obviamente, estupidamente mais fortes, mas é para seguir esse budget super baixo que o deck tem, né? Próxima sessão, eu tenho as spells que não são encantamentos. Então, de novo, o deck ele é 40 ao todo em encantamentos. Então, a gente tem pouquíssimas spells que não são, né? Claro, a gente passou pela maioria ali na parte de draw. Aqui eu separei então uma sessão para as que não são draw, mas também entra aí como spell que não seja em encantamento. A gente começa com duas proteções. Eu tenho Fake Your Own Death.
E aqui, mais uma vez, a gente tem um monte de opção, e é provavelmente o que a gente tinha, né? Tem o Vincent Limit Break. Então essas duas são para proteção. Mais uma vez, não é tão necessário, sendo sincero, porque o Victor ele é barato e os encantamentos são baratos, então chega uma hora na mesa ali, mid-game, que se eu perder o Victor não é tão problemático assim. Normalmente eu quero fazer essas proteções de umas criaturas maiores. Eu tenho uma Removal com Make or Move, então é uma carta barata que me dá opção. Né? Aí eu tenho a nossa carta favorita, a carta mais forte do budget do branco, Sevinus Reclamation, pra mim uma das cartas mais fortes desse formato, em relação a budget e poder, né? E a gente termina com Final Party, uma carta muito forte para esse deck, né? Eu tutoro uma carta pra mão e já jogo uma criatura que eu quero reanimar no grave. Dependendo do que eu peguei na mão, eu consigo já reanimar no próprio turno, então me parece uma good stuff muito forte para não ter nesse arquétipo. Bom, aqui para fechar, a gente vai passar pelos encantamentos Herol, assim, né? Então, essa sessão vai ter 30. E logo em seguida eu já falo das salas, que também são encantamentos, que no deck tem 6. Então agora são 36 cartas aí. E todas, mais uma vez, trigam o Victor. Lembrando, o Victor ele não é cash, ele é quando entra em campo. Então, dependendo aí... a gente tem algumas ainda melhores que em uma carta eu consigo trigar o Victor 1 ou 2 ou até 3 vezes, né? Então a gente inicia e aqui eu vou passando também para o que elas são, além de encantamentos, tá? A gente tem Alseid of Life is Bounty, é uma proteção. A gente tem Clawing Tournament, uma removal. Dead Weight, uma removal. Gift of Fangs, uma removal. O deck ele é bem control nesse sentido, e lembra que enquanto eu estou fazendo, coisas estão acontecendo por conta do Victor, né? Tem o Hateful Eidolon, que é um draw. Iena Umbra, uma proteção. Tem o Omen of the Dead, é uma good stuff. Quest for the Gravelord, também uma good stuff. Tem o Quest for the Necropolis, é um reanimator. Tem o Sinister Concoction, uma removal. Tem o Soul Snare, uma removal. Soul Star Expedition, recursion. Tem o True Retainer, uma proteção. Tem o Viper's Kiss, que é uma peça de stacks. Tem o Aphemia The Cacophony, que é uma good stuff, que me gera bastante efeito do Victor. Tem o Builder's Talent, mais uma vez, bem good stuff mesmo pro deck. Tem o Chime of Night, uma removal. Tem o Conviction, muito forte, good stuff. Esses encantamentos que eu pago 1 e volto ele pra mão, porque mais uma vez eu quero ficar castando encantamento todo turno. Tem o Mirror's Grasp, uma removal. Morning, uma good stuff. Necrogen Communion, uma proteção. Tem o Necrosynthesis, good stuff ali, que vai me gerar basicamente um draw. Tem o Soul Tithe, também uma peça de stacks. Tem o Sporogenic Infection, uma removal. Tem o Transcendent Envoy, que é como se fosse um ramp, um redutor, né? Tem o Yoke of the Damned, uma removal. Tem o Casting of Bones, uma peça de draw. Tem o Seal of Doom, mais uma removal. E tem o Shackles, que mais uma vez, esse efeito bem good stuff, bem broken de retornar para a mão. Então eu consigo ficar fazendo múltiplos turnos esses encantamentos. Então a gente tem 30 nesse pacotinho de encantamentos. Viram que é todos custo bem baixo mesmo. A ideia é ficar stormando isso, né, para ficar trigando o Victor. E a gente fecha o deck aí com as nossas salas. Eu tenho 6 salas, né? A gente inicia... Lembrando, a sala é forte também porque ela triga quando ela entra, e daí se eu abro o outro lado dela, já triga mais uma vez o Victor. E a gente tem sala que ainda cria ficha de encantamento, então assim, com uma carta eu consigo trigar os 3 efeitos do Victor se eu tiver a mana. Então acaba sendo, talvez, as cartas mais fortes do deck, vamos pôr dessa forma. Então eu inicio com Defiled Crypt, e do lado da outra sala, Cadaver Lab, né? Então eu tenho esses dois lados. Tenho Grand Entryway e Elegant Rotunda, mais uma sala. Tenho Surgical Suite e Hospital Room. Aí tenho Dazzling Theater e Prop Room. Tenho Derelier Attic e Widow's Walk. E para fechar, tenho Secret Arcade e Dust Parlor. Então, mais uma vez, as salas acabam sendo... a gente tem diversos efeitos, né? Então, aqui é dentro do que o deck possui, e é budget também, enfim. Mas, por exemplo, ali a Grand Entryway é uma das salas que ela entra e o efeito dela é criar um Glimmer, né? Que é uma criatura em encantamento token. Pelo efeito do Victor, só essa carta, ela triga quando ela entrar, quando ela criar a ficha, e se eu abrir o outro lado, triga quando eu abrir o outro lado. Então, em uma carta eu consigo utilizar as 3 habilidades do Victor. Então, as salas acabam tendo essa vantagem aí, né? Por
eu economizar carta, vamos pôr nesse sentido, né? Bom, então a gente tem aí o nosso deck do Victor, esse Storm de encantamento, e ele é um pouquinho de tudo, né? Eu diria que, obviamente, pô, Henry, pra quem que é o deck, né? Se você chamar Victor, eu acho que seria muito engraçado, né? A gente, sem pensar, fez esse deck pra ele, porque não é todo mundo que consegue ter um comandante literalmente com o seu próprio nome, né? Ainda mais num jogo gringo, né? Então, eu acho que pra quem é Victor, eu super indicaria esse deck. Mas, assim, obviamente, pra quem tem essa pegada, ou gosta de deck de encantamento, ou gosta de deck temático, né? Pô, eu tenho um deck só de artefato, um deck só de criatura. Esse, literalmente, é um deck só de encantamento, né? É um deck super budget, ele tem aí teto pra chegar em coisas muito fortes, mas eu acho que o próprio efeito do Victor, ele não vai deixar assim também. Eu posso, obviamente, gastar, mas eu vejo essa carta realmente como um arquétipo mais budget mesmo, tá? E possibilita, porque ainda assim eu consigo bastante efeitos no deck. Ele ainda assim tem essa pegada bem control, porque grande parte dos nossos encantamentos são removal, né? Ou alguma parte de stacks, enfim. Então, assim, pra quem gosta desse jogo mais longo, né? E um jogo meio diferente, digamos assim, em cada jogo, porque como você reanima de qualquer grave e bastante removal, você consegue sim ter jogos com experiências usando criaturas aí diversas dos outros também, né? Ele tem essa pegada bem control, porque além de remover a board, o Victor vai removendo a mão da galera. Então, se o seu pod tá em paz com isso, se você tá em paz com isso, que de repente você vai ser o alvo, mesmo o seu deck sendo super baratinho, né? Por quê? Porque você tá limpando a board, limpando a mão, enquanto você tá reanimando o bicho. Então, assim, eu diria que pra quem gosta, né, desses decks mais de controle de board mesmo do jogo, né, um pouco mais lento, seria esse deck. Pra quem já não gosta, do outro lado da moeda, né, o nosso Uga Buga, baixou e é isso. Não é um deck ideal, né? Se você não gosta de ser o alvo, não é um deck ideal, né? Porque, mais uma vez, né, você tá indo pra ser esse cara de Orzhov que tá removendo coisa da board, removendo coisa da mão, e é um negócio bem grindado mesmo. Tá? Então, se você tem essa pegada um pouco mais agressiva, né, eu diria que esse deck não é pra você. Ou se você tem problema com alguém chamado Victor, né? Às vezes tem isso também. Faz você lembrar um ex aí, sei lá. Bom, então pra encerrar, uma cena aí desse deck em um de nossos mesões. Esse é um deck, um dos OGs aí do nosso canal, né? Então a gente tem aí ele em diversos mesões, mas aqui eu separei do mesão de número 11, né, no timing 17:53, mais ou menos ali, se não me engano, no turno 9, 10, e basicamente, mais uma vez, eu vou mostrar uma board desse deck já desenvolvida. Então vocês podem ver que eu tô com o Victor, né, ali a board, né, a pessoa ela tem o Victor, que é o Victor que tá pilotando, né, tem uma peça de draw ali no Ashiox, já tem um bicho grande que ele reanimou no anjo ali, ele tem já o Builder's Talent ali no level 2, então já dá ali também uma engine para ele, né? Vocês podem ver que é uma sala que ele já abriu as duas, então é um deck que está acontecendo, né? Ele está com uma engine pronta, ele está fazendo, e mais uma vez, aí já é um jogo ali pelo turno 9 e 10, então é um jogo que está durando muito mesmo, e ele ainda tem 35 de vida, então ele realmente estaca bem a mesa, nesse sentido de ele atrasa bem o jogo, porque além de ele demorar para ganhar, né, ele demora bastante para dar dano, digamos assim, né, ele também vai impedindo com que os outros ganhem. Então, realmente é um deck para mostrar, né, que é bem demorado nesse sentido, né, mas é uma board aí completa aí, basicamente, para esse deck. E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.